Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Semana passada nós vimos até o 14. Nós iremos agora continuar no versículo 15 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos mais uma vez, em uma breve oração, nosso Deus. Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Nós temos aprendido muito acerca da tua palavra, principalmente agora na carta aos Efésios. Nós vimos as bênçãos espirituais que nós temos na salvação em Cristo Jesus. E agora nós iremos aprofundar ainda mais acerca das riquezas da graça. Por isso queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, tire tudo o que tem atrapalhado, preocupações, tudo aquilo que pode desviar a nossa atenção, e que possamos aprender e aplicar em nosso viver. É isso que nós queremos te pedir, ó Deus, e te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o título da nossa mensagem essa manhã é Conhecendo a Supremacia de Cristo e as Riquezas de Sua Graça. Não tinha como colocar um título menor, porque vocês viram que esse texto é um texto muito rico, que traz muitos detalhes acerca da obra de Cristo, acerca da preciosa graça de Deus, e nós vemos que, na verdade, esse texto nada mais é do que uma oração do apóstolo Paulo. Paulo aqui, ele fala que ele ora, ele intercede para que os cristãos compreendam mais profundamente as riquezas da salvação. Semana passada nós vimos acerca da eleição, que Deus nos abençoou, que nós fomos predestinados, que a salvação foi antes mesmo da fundação desse mundo, que Deus nos amou, que Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Também aqui ele fala do poder de Deus em Cristo e a supremacia de Cristo. Isso nós vamos ver aqui nos mínimos detalhes sobre todas as coisas. Mas vendo tudo isso, eu quero que algo fique bem claro na mente de todos nós essa manhã. Todas essas verdades, tudo isso que nós vemos, a grandeza de quem é Cristo, a obra da salvação, todas essas coisas, ela deve moldar a maneira como nós vivemos nesse mundo. Não adianta nós só sabermos de forma intelectual que Jesus Cristo é Senhor. Não adianta nós sabermos da história da cruz, como foi retratado em filmes, em séries. Nós precisamos crer. Nós precisamos viver por essas verdades. E quando nós olhamos essa oração
agora do apóstolo Paulo, que nós vamos olhar cada detalhe, nós vemos que ele, após descrever o que nós vimos no versículo 13 ao 14, todas aquelas bênçãos, ele agora ora não para que os cristãos tenham algo novo. Nós vemos que hoje muitas pessoas têm buscado novas experiências, novos ensinamentos extra-bíblicos, mas não é isso que Paulo ora aqui, mas ele ora para que eles conheçam profundamente o que já tem em Cristo, que eles conheçam mais profundamente o Evangelho, que eles conheçam mais profundamente as bênçãos de Deus, o que é ser um filho de Deus, o que é ter Cristo como Senhor e Salvador, o que é nós passarmos a eternidade com Deus. Por isso, nós devemos lembrar hoje que a maior necessidade da igreja hoje é conhecer a Deus. A maior necessidade hoje de todos nós, como igreja de Cristo, e isso é para todos nós, é conhecermos a Deus. O maior privilégio do cristão é poder crescer no conhecimento de Cristo e ser transformado por Ele. Muitas pessoas falam de curas, de conhecimento teológico, várias coisas. Mas o maior privilégio que nós temos é ser transformados por meio do Espírito Santo, que habita na vida do cristão, que nós vimos semana passada, que é o selo da promessa. E crescermos no conhecimento de Cristo, aprendermos mais acerca da cruz, da vida, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, olharmos para Ele o seu caráter perfeito, o Filho unigênito de Deus. E portanto é isso que nós vamos ver essa manhã. Eu peço que todos atentem novamente comigo para os versículos 15 e 16. Que diz o seguinte: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui nós vemos a ação de graças pela verdadeira obra de Deus, pela conversão, pelo amor entre os irmãos. E nós vemos que Paulo ele vai fazer uma ligação. Já no versículo 15 ele começa por isso. Depois de todas as bênçãos que nós vimos espirituais, lá a partir do versículo 13 até o versículo 14, agora ele vai fazer uma ligação com tudo aquilo que ele falou. Daí por isso ele começa por isso. Onde Paulo, nós vimos, ele exaltou o plano eterno de Deus na salvação. Semana passada nós vimos que o Deus triuno participou da eleição. O Pai escolheu, o Filho redimiu e o Espírito Santo selou. Então toda a Trindade foi envolvida na salvação do homem, na reconciliação do pecador com Deus. E depois de nós vermos todas aquelas bênçãos que a conversão traz, que não é apenas só paz com Deus, mas vida eterna, um relacionamento íntimo e profundo. Nós somos tornados em filhos de Deus. Nós, de inimigos de Deus, agora nós somos transformados em filhos amados. Nós temos o Espírito Santo, que é o selo da promessa, que vai fazer com que nós permanecemos firmes até o fim. Por mais que muitas vezes cambaleando, por mais que muitas vezes a nossa fé fraqueje, nós podemos ter confiança em Deus, tanto na eleição, redenção e também com o selo do Espírito Santo. E qual que é o sentimento que Paulo traz logo no início? Gratidão. Nós podemos ver isso no versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. E nós, o primeiro sentimento que nós devemos ter também pela salvação em Cristo Jesus é termos gratidão pelo sacrifício de Cristo. Nós não merecíamos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação.
mas Ele nos amou, nos salvou e nos redimiu. E isso tem que ser bem claro na nossa mente. Ele também diz aqui, pela fé que há entre vós no Senhor Jesus. Aqui, obviamente, ele está falando da fé, aquela que é produzida pelo Espírito. A fé salvadora, como nós vimos. A fé em Cristo. Porque muitas pessoas dizem que têm fé. Muitas pessoas dizem que creem em tantas outras coisas. Mas a nossa fé, ela é centrada em Cristo. E ela é consequência, como nós vimos semana passada, da eleição. Ela não veio primeiro. Aqueles que foram eleitos, eles vão vir a crer. Porque o Espírito Santo irá tocar no seu coração. Ele virá até os eleitos e irá redimi-los. Ele irá aplicar a obra de salvação. Então ela é centrada em Cristo. Ela não é em nós mesmos. Por isso que a primeira questão, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, ele começa a mostrar o quão pecadores nós somos. Que nós não podemos fazer nada para ir até Deus. E daí nós compreendemos que nós não fizemos nada, mas que Cristo fez. E que Deus vem até nós e nos salva. A fé que se agarra em Cristo é o dom de Deus e é a primeira evidência da vida regenerada. Fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem que têm fé. Nós vimos, muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, como nós já vimos. Muitas pessoas dizem que creem até mesmo em Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. De fato, nunca o conheceram. Nós temos que olhar para como a Bíblia declara. E isso nós iremos ver mais para frente. Outro aspecto importante também aqui nesse texto, que nós devemos olhar com atenção. E o vosso amor para com todos os santos. Vou ler mais uma vez. E o vosso amor para com todos os santos. Nós temos falado sobre a marca do verdadeiro cristão é o amor. E aqui mostra que uma fé verdadeira sempre se expressa em amor sacrificial. A fé do cristão, ela nunca vai ser seletiva, mas ela vai ser abrangente. A partir do momento que eu entendi o preço que foi pago, a demonstração de amor de Cristo por nós, eu me sinto incutido também a amar o próximo. Eu tenho a responsabilidade de procurar tentar viver em comunhão com os irmãos. Nós vemos aqui que Paulo, então, no versículo 16, ele não cessou de dar graças, mas ele mostrou que é alguém que ama as pessoas, que ama seus irmãos na fé, lembrando-vos de vós em minhas orações. Isso traz algumas aplicações para nós como cristãos. Nesses dois pequenos versos nós já conseguimos tirar alguns ensinamentos. O primeiro, a fé verdadeira em Cristo e o amor pelos irmãos são as duas colunas do cristianismo visível. Como é que as pessoas vão saber que nós somos verdadeiros cristãos? Primeiro, pela fé verdadeira, que vai produzir bons frutos, que vai causar transformação na nossa vida, no nosso caráter, na maneira de nós vivermos. E a segunda é amando ao próximo. Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Então não há motivo para nós não amarmos também os nossos irmãos. E eu quero que todos abram 1 João, capítulo 3, versículo 14.
1 João 3, versículo 14. Diz assim: Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então nós vemos que amar os nossos irmãos mostra que nós nascemos de novo. Porque quem não ama o seu irmão mostra que permanece ainda no velho homem. E isso é muito sério. E portanto, baseando nesse texto, nós podemos ver que não há cristianismo legítimo onde não há amor por todos os santos, incluindo os difíceis, os fracos e os diferentes. Porque até mesmo aqui nós estamos em pessoas diferentes, que pensamos muitas vezes de forma diferente, que agimos de forma diferente, que levamos até mesmo a nossa família, criamos de maneira diferente. Mas o corpo de Cristo tem pessoas de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes formas de agir e pensar. E nós devemos ter paciência e amarmos uns aos outros, suportar uns aos outros. E com base nisso, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para nós. Primeira, minha fé é conhecida pela minha profundidade em Cristo ou apenas por palavras religiosas? Eu uso jargões, uso palavras até bonitas, ou as pessoas veem profundidade em Cristo, veem que eu procuro conhecer a palavra de Deus, que eu estudo, que eu medito, que eu procuro viver o Evangelho de Cristo, ou apenas eu sei usar o vocabulário que é usado nas igrejas, que eu tenho uma fé superficial, que eu não me aprofundo em Cristo e que vivo na superficialidade. Outra coisa, amo todos os irmãos ou só os que são agradáveis a mim? Eu procuro me relacionar e amar só aqueles que pensam igual a mim, ou eu amo aqueles também que pensam diferentes? Aqueles às vezes que não são tão agradáveis, que às vezes eu tenho até dificuldade de engolir. Como eu tenho agido com todos? E por último também, e não menos importante, tanto que por isso nós iremos falar desse tema no nosso estudo especial. Minha oração é marcada por gratidão e intercessão constante pelos irmãos? Ou eu só oro para mim? Só uma lista de pedidos, pedindo que Deus venha me abençoar minha vida, que venha trabalhar em mim? Ou eu olho uma visão mais ampla, meus irmãos em Cristo, aqueles que Deus colocou? Eu tenho lembrado diariamente de colocar em oração, pedindo que Deus abençoe, que guarde, que capacite, que dê crescimento, porque isso é fundamental. Isso mostra que eu compreendi a essência do Evangelho. Isso mostra também que eu tenho maturidade, que eu estou crescendo no conhecimento da graça. Porque eu não me importo mais somente comigo mesmo, mas eu começo a olhar para o povo de Deus, para que Deus abençoe o seu povo, para que Deus use os meus irmãos também para alcançar outros, para ser luz e sal aonde eles estiverem. Mas Paulo também continua aqui, no versículo 17 ao 19, ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Então nós vemos aqui
que ele começa falando sobre iluminação espiritual. Nós vemos aqui nessa oração que Paulo, ele não ora, como eu falei, por coisas novas, mas ele ora por compreensão daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Aquilo que Deus capacita o seu povo, aquilo que nós somos. Ele usa aqui o espírito de sabedoria e de revelação. Nós sabemos que muitos usam esse termo de forma errada, principalmente no movimento carismático, no movimento pentecostal. Eles usam isso para trazer revelações extra-bíblicas. Mas será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Obviamente que não. Nós vemos aqui que ele fala sobre o Espírito Santo aplicando a verdade ao coração dos cristãos, iluminando a mente e despertando a afeição. Na verdade, Cristo tem que estar na nossa mente. A palavra de Deus, que é a verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida. É isso que Paulo está falando. Ele está usando até o termo aqui, pleno conhecimento. Ele diz, e o que seria isso? O grego epignosis, conhecimento íntimo, experiencial e transformador, significa, não meramente intelectual. Então não é algo apenas de conhecimento intelectual, de conhecimento superficial, raso, mas é um conhecimento íntimo e experiencial, é algo que eu vivo, não apenas algo que eu sei, e transformador, algo que vai mudar a maneira como eu vivo, como eu ajo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com Deus. Então não é apenas algo superficial, algo que Deus me deu e eu tenho que falar para outra pessoa, mas é algo que começa em mim, que me transforma, que muda a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. É algo do alto, é algo sobrenatural, algo muito maior do que essas falações. É algo que Deus faz no nosso coração. Ele diz também aqui, os olhos do vosso entendimento. Nós precisamos entender que aqui ele fala sobre, obviamente, o coração. Só que nós precisamos entender, e é muitas vezes importante nós lembrarmos o que no pensamento hebraico significa isso. O que é o coração quando nós falamos? Será que aquele órgão onde tem apenas, que nós usamos para entender que apenas sentimentos? No pensamento hebraico é muito mais do que isso. Significa o centro do ser, onde tem a mente, a vontade e também as emoções. Mas não é apenas emoções, é mente e vontade também. Paulo aqui, na verdade, no mais fundo, ele está dizendo o seguinte, para que as pessoas tenham uma visão espiritual, uma compreensão afetiva da verdade, que nós possamos crer e viver essa verdade. Agora que nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça Redentora, agora que nós estamos em Cristo Jesus, agora que nós temos o Espírito Santo, que é o selo da promessa, e todas aquelas bênçãos da salvação, agora que nós estamos em paz com Deus, nós somos chamados também a viver como Cristo Jesus, a buscarmos um caráter aprovado diante de Deus, a buscarmos conhecimento por meio da palavra, sermos moldados por aquilo que a palavra de Deus diz. Nós agora devemos buscar algo profundo. Essa oração de Paulo, ela traz três
nós vemos três realidades. A primeira, a esperança do chamamento de Deus. Aqui na questão, o chamado eficaz. Porque nós vemos que a primeira coisa que Deus faz é despertar os mortos espirituais. Peço que todos abram Efésios 2, versículo 4 e 5. Passar uma página, talvez. Diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Todos nós devemos saber que Deus veio nos resgatar quando nós estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, longe de Deus, e Ele veio nos buscar. Então, quando Ele nos busca, é algo eficaz. Quando Ele chama os seus eleitos, Ele chama e transforma a vida deles. Ele abre os olhos para que nós possamos ver a grandeza de Cristo, para que nós possamos nos arrepender, ver o quão pecadores nós somos, o quão miseráveis nós somos, e como a nossa dívida é alta diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é digno. Mas nós vemos aqui que isso também traz uma esperança, que ela é segura, ela não é subjetiva, porque ela está enraizada nas promessas eternas, que diz: as quais riquezas, no versículo 18, da glória da sua herança nos santos. Nós que fomos salvos em Cristo e temos o selo da promessa, nós temos uma herança, o céu, um corpo glorificado, onde passaremos a eternidade com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Não haverá mais tristeza, não haverá mais pecado, não haverá mais essa influência maligna que habita nesse mundo. Haverá apenas adoração ao Deus único e verdadeiro. Haverá louvor em seu nome, comunhão eterna. É isso que nos aguarda. E para nós olharmos isso, 1 Pedro retrata muito bem isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então nós vemos que nós temos uma herança incorruptível e incontaminável. Que é algo maravilhoso nós sabermos isso. Isso nos deve dar uma esperança enorme, que a nossa herança está guardada pelo poder de Deus. Aquele poder que nos deu vida, aquele poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O poder que criou todas as coisas, tudo que nós vemos, foi esse poder que criou e fez. O segundo aspecto dessa oração, obviamente, as riquezas da glória da herança nos santos. Deus nos vê como sua própria herança. Eu sei que muitas pessoas dão uma ênfase muito grande quanto a isso, mas nós devemos olhar sim o aspecto positivo do Evangelho. Não apenas olhar que Ele nos perdoou, que nós éramos miseráveis pecadores,
mas nós devemos olhar também o amor que Deus tem com o seu povo. Nós somos amados por Deus. O Evangelho também fala sobre o amor de Deus. Não apenas sobre o perdão, mas Deus nos ama. Nos ama a tal ponto de mandar seu Filho unigênito. Eu gosto muito dessa frase do Matthew Henry, que ele diz: Deus ama os seus eleitos com amor eterno e os considera seu tesouro peculiar. Nós somos preciosos para Deus. Deus nos ama, tanto que Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele escuta as nossas orações, Ele se importa com cada um de nós, aqueles que cremos em Deus. Eu quero que todos abram no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 32:9, para nós vermos sobre esse amor de Deus. Deuteronômio 32:9. Porque às vezes nós achamos que é um amor fraco, mas nós devemos lembrar que o amor de Deus, ele é perfeito, ele é muito maior do que o nosso. Deuteronômio 32:9 diz o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Mais uma vez, porque a porção do Senhor é o seu povo. Nós, os que cremos, somos o povo de Deus. Nós somos amados por Deus. Nós devemos lembrar disso. Nós, às vezes, como reformados, damos uma grande ênfase na questão do pecado, na ira, porque as outras denominações não costumam falar sobre isso. Elas costumam muito falar sobre Jesus te ama e tem um plano maravilhoso, ou outras coisas. Mas isso é uma verdade. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus se importa com nós. Ele não vive distante, longe. Ele quer um relacionamento íntimo e profundo com os seus filhos. Ele quer que seus filhos conheçam a sua vontade. Ele quer que seus filhos se relacionem entre si da melhor maneira possível. E ele continua aqui também, que ele fala: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Versículo 19. Aqui está falando, obviamente, o mesmo poder que criou o universo e o criou e ressuscitou Cristo, é o mesmo poder que age em nós. O mesmo poder que criou todas as coisas que nós vemos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder que age em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na vida do cristão. Ele vai transformar. É por isso que nós vimos que não podemos separar a justificação da santificação. Porque é o Espírito de Deus que aplicou em nós a obra de salvação. E agora nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Esse mesmo Espírito, esse mesmo poder que vai agir na vida do cristão. Então ele vai nos guardar, ele vai nos santificar, ele vai nos dar a compreensão da palavra de Deus. Filipenses, eu peço que todos abram Filipenses capítulo 1, versículo 6. Passando um pouquinho para frente, diz o seguinte: Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Então, aquele Deus que nos santificou, que nos salvou, Ele irá nos santificar. Ele irá agir em nós. Ele não nos deixará da mesma forma. É aí que nós vemos quando de fato houve uma verdadeira conversão. Quando o Espírito Santo de Deus começa a agir na vida daquela pessoa. É algo maravilhoso quando Deus faz isso. E é muito triste, porque hoje muitos cristãos vivem como se estivessem espiritualmente cegos, ignorando quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos mais cidadãos desse mundo. Nós pertencemos a Ele, nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Cristo Jesus. O Filho unigênito de Deus veio a esse mundo morrer no lugar de pecadores como nós. Nós agora pertencemos a uma linhagem celestial. Nós somos a porção do Senhor, como nós lemos em Deuteronômio 32. Nós somos povo exclusivo de Deus. Porque se nós não entendermos isso, o que isso vai gerar na nossa vida? Apatia, medo e mundanismo. Nós iremos se contaminar com as coisas desse mundo quando nós deixamos de lembrar que a nossa identidade não pertence mais a esse mundo, mas nós pertencemos a Cristo Jesus. Ele nos comprou, Ele é nosso Salvador e nosso Senhor. Quando nós esquecemos isso, nós acabamos nos contaminando com as coisas desse mundo. Isso também nos gera medo, insegurança, porque nós paramos de olhar para Cristo. Nós paramos de pensar naquilo que é eterno e nós começamos a temer a morte, temer as coisas desse mundo, os governos, temer a situação econômica. E isso tudo vai gerar uma apatia. Nós não vamos mais ter aquele fervor, aquele amor por Deus. Nós seremos cristãos apáticos, que iremos viver apenas a religiosidade, um cristianismo superficial. Mas quando nós lembramos quem nós somos em Cristo, isso nos traz fervor espiritual. E portanto eu quero trazer alguns questionamentos para nós, que quando eu estava estudando esse texto, até mesmo refletindo sobre ele, e nós devemos olhar agora com sinceridade. Eu tenho buscado mais conhecimento de Deus ou eu tenho me acomodado na fé? Acho que aquilo que eu sei já é suficiente, agora eu posso viver o cristianismo da maneira que eu sei, ou eu procuro conhecer mais a Deus, me relacionar com Deus, ler mais a palavra de Deus, orar mais a Deus, buscar Ele, como servir mais a Ele, ou eu já estou satisfeito no nível que eu cheguei? E isso vai ser uma grande luta para todos nós. Eu sei que muitos aqui estão ainda no início da caminhada, mas vai haver um momento onde vocês vão chegar e talvez vocês vão achar que já sabem tudo. Depois que eu li a Bíblia algumas vezes, depois que eu fiz determinada coisa, agora eu já li a Bíblia várias vezes, por que eu vou continuar lendo? Eu já li muitos livros, eu já fiz isso, eu sirvo, eu faço isso, eu tenho determinada função. Já cheguei aonde eu queria chegar. Será que isso é cristianismo? Será que isso é o verdadeiro conhecimento de Deus? Outra coisa, eu compreendo o poder divino que me sustenta contra o pecado. Eu procuro entender mais que é o Espírito de Deus que age em mim e que é Ele que faz, que é Ele que age, Ele que me transforma, Ele que molda a maneira de eu viver, de eu pensar, de eu refletir acerca dessas coisas. É Deus vivendo em mim. Deus não me deixou só. Quando Cristo morreu, Ele disse que Ele iria mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. E outro, muito importante.
A esperança da glória é o que domina as minhas decisões diárias. Eu confesso que, infelizmente, muitas vezes na minha vida não é. E se nós olharmos, muitas vezes nós vamos ver que não é o que é eterno que molda muitas vezes as nossas decisões diárias. E isso é muito triste, mas nós devemos mudar o foco. Muitas vezes nós olhamos para o aqui e agora, aquilo que é temporal, e isso afeta a maneira como nós vivemos. Nós somos empurrados por isso, mas nós temos que começar a olhar para a eternidade. Porque se nós olharmos para quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, se nós começarmos a refletir que esses dias nós vamos viver 70, 80 anos, no máximo 90, mas o que é comparado isso a uma eternidade com Deus, a maneira que nós vamos viver vai ser totalmente diferente. A maneira que nós iremos tomar decisões será totalmente diferente. Porque daí nós começamos a pensar naquilo que é eterno, naquilo que não será destruído, naquilo que é perfeito. Mas Paulo continua. E a partir da parte B do versículo 29 até o final, ele diz o seguinte: os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui, obviamente, nós vemos a supremacia e a exaltação de Cristo. Cristo exaltado. Aqui, o apóstolo Paulo ele fala sobre a maior demonstração de poder já vista. Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo, viveu a morte perfeita, morreu, mas ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Ele é Deus. Ele está à direita de Deus Pai. Esse é o maior poder já visto na terra. Nada é maior do que isso. Cristo foi exaltado à destra de Deus. Isso, na verdade, é o símbolo de autoridade suprema. Eu quero que todos abram em Atos, capítulo 2, versículo 33. É o maior título possível que alguém pode imaginar. Cristo é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Atos, capítulo 2, versículo 33. Discurso bem conhecido de Pedro, que diz o seguinte, logo após a descida do Espírito: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vós, agora vedes e ouvis. Logo após a ascensão de Cristo, depois de um curto período, nós vemos que acontece o grande evento, onde o Espírito desce sobre a igreja. Nós precisamos entender, e esse texto aqui diz o seguinte, no versículo 21, que o nome de Deus está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e sobre todo nome, não só nesse século, mas também no vindouro. Cristo está acima de todo principado, poder, domínio ou nome. Cristo está acima de anjos e demônios. Cristo está acima de Satanás. Cristo está acima de qualquer governo humano. Esses governos humanos não são nada comparado a Cristo Jesus. Qualquer presidente, qualquer autoridade nesse mundo
não é nada comparado a Cristo Jesus. Ele é acima de todos, Ele governa sobre todas as coisas. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Ele é o verdadeiro Rei soberano. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Mas nós vemos que Ele é o cabeça, mas tem o corpo. E quem que é o corpo? A igreja. Ele diz aqui a partir do versículo 22: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo é a nossa cabeça soberana, Ele que governa sobre todos. Nós precisamos entender que Cristo é que manda na nossa igreja. Ele é a autoridade máxima aqui. Não é pastor, não é líder, não é qualquer... É Deus que manda aqui. A sua palavra que tem que ser aquilo que direciona a igreja. Ele é que comanda. Todos nós aqui devemos nos submeter a Ele. É Ele quem governa sobre a sua igreja. Nós somos apenas servos. E o que implica Ele ser o cabeça? Autoridade, cuidado, direção, provisão e união íntima. É tudo isso que Ele faz por nós. Ele é a nossa autoridade máxima. Não importa o que o pastor diz, nós temos que comparar com as Escrituras. Se ele diz algo contrário às Escrituras, o que vale as Escrituras? A Escritura está acima da confissão de fé, do que qualquer outro documento escrito por homens. A Escritura é que direciona tudo. O cuidado, nós devemos lembrar que é Deus que cuida de nós. É Ele quem sustenta a igreja. Eu sei que é difícil, ainda mais nós que estamos no começo. Nós vemos às vezes, nós gostaríamos de ter mais condição para fazermos mais coisas, mais conversões. Mas nós devemos lembrar que quem cuida dessa igreja é Deus. É Ele quem guarda. Direção, mesma coisa. Todos nós devemos orar e pedir a direção de Deus, para que Ele direcione a nossa igreja para onde nós devemos ir, a maneira como nós devemos viver, a maneira como nós devemos servir. É Ele que direciona, é Ele quem faz. A provisão, como eu falei também, é Ele quem sustenta todas as coisas. É Ele que vai dar o que é necessário para nós servirmos a Ele. E isso é muito importante. A união íntima. Todos nós devemos procurar um relacionamento pessoal com Cristo. Todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo, que nós nascemos de novo. Não apenas na igreja no domingo, na oração, mas diário. Todos nós devemos se relacionar com Deus de uma maneira íntima e profunda, por meio da oração, da leitura da palavra, entoando louvores. Não há outra forma. É buscando a Deus diariamente. É um relacionamento íntimo e profundo. Tem que ser mais íntimo e profundo até do que o nosso relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. É muito mais importante. Ele é o centro da nossa vida. Então aí isso aumenta ainda mais a profundidade. Por isso, lembrando, depois de tudo isso que nós vimos, nós precisamos lembrar que a igreja não é dirigida por homens, sistemas ou tradições, mas por Cristo exaltado. Cristo é que comanda a sua igreja. Ele que é a autoridade máxima. Outra coisa importante também, muitos de nós passamos momentos difíceis. Nós devemos lembrar que não há circunstâncias em nossa vida fora do domínio daquele que ressuscitou e reina, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada foge do seu controle. Ele governa, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada
foge do seu controle. Outro aspecto importante que muitas vezes nós não falamos também: o poder que age na igreja é o mesmo que venceu a morte. Por isso nós não devemos temer. Por mais que venham perseguições, por mais que venham desafios, obstáculos, nós devemos lembrar que o poder que age na igreja de Cristo é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que criou os céus e a terra. É Deus quem comanda a sua igreja. É o poder dele. Com isso, nós devemos refletir. Eu confio no governo soberano de Cristo em tempos de tribulação. Quando estou passando momentos difíceis, quando nós vemos também nosso país, o mundo, eu confio que Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele está permitindo que isso aconteça. Eu me submeto à autoridade de Cristo como cabeça da igreja, ou me apego mais àquilo que o pastor diz, a líderes religiosos, o pregador da internet, o teólogo, ou eu vou para a palavra de Deus, eu vou procurar conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo, entender mais sobre a cruz. Não que nós não devemos, nós vimos que Deus levanta líderes, Deus levanta pastores, ministros da palavra. Mas nós temos que entender que até eles estão sujeitos a Deus, a Cristo. Cristo é o cabeça, não o pastor, não o líder religioso, mas é Cristo que é o cabeça da igreja. E outra coisa importante, que isso vai fazer toda a diferença para nós. Eu vivo como alguém que serve a um Cristo vitorioso, exaltado, ou às vezes eu vivo como o catolicismo romano, olhando para aquele Cristo pregado na cruz, que não ressuscitou, um Cristo menino, fraco, limitado, que depende do Papa como mediador, da própria Maria, ou eu olho para aquele Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus, que é todo poderoso. Porque isso vai mudar a maneira como nós servimos a Deus. Nós lembrarmos que nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a força, todo o conhecimento, aquele que é perfeito, aquele que é santo, santo, santo. Então, terminando aqui, nós devemos lembrar que Paulo nos leva a contemplar a grandiosidade do plano de Deus e nos chama também, todos nós, a orarmos para que vejamos com os olhos do coração essa glória. Nós precisamos lembrar, todos nós aqui, que a vida cristã, ela não depende do esforço humano, mas é Deus quem faz. Nós temos que olhar para Jesus Cristo como Ele é. Várias vezes nós falamos, Ele é a pedra angular, Ele é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, Verbo vivo. Mas será que isso inflama o nosso coração quando nós proferimos isso? Nós cremos isso com todo o coração, que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é Deus. Também lembrar do poder que opera em nós. Nós não estamos sós, nós temos o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo agindo em nós, que nos santifica, que nos confronta, que nos consola. E também devemos viver à luz da eternidade. Esse mundo vai ruir. Vocês têm visto que nós estamos indo rumo a um precipício. Cada vez está pior as coisas. O ser humano não vai melhorar. Esse mundo não vai melhorar e se tornar agradável a nós. Nós não vamos ser bem vistos na sociedade. Nós não vamos ser admirados.
Por isso, nós precisamos entender que o maior problema nosso, e isso eu falo de todos nós, é que nós pensamos muito pouco em Deus e muito em nós mesmos. Todos nós pensamos pouco em Deus. Nós pensamos muito em nós, o que nós devemos fazer, sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa maneira que devemos agir, sobre nossos filhos. Não que nós não devemos pensar nessas coisas, mas nós temos que pensar muito mais em Deus. Nós temos que pensar muito mais naquilo que é eterno. Que Deus nos ajude, porque se nós agirmos assim, se nós pensarmos mais em Deus, nós teremos uma alma elevada à visão da glória de Cristo. E daí lá nós encontraremos descanso, segurança e missão. Daí nós vamos compreender mais a nossa missão como cristãos. Por que Deus nos colocou nesse mundo? Por que Deus nos salvou? Também entenderei que a morte não é a pior coisa que pode acontecer. Mas a morte eterna, sim. A separação de Deus. Então isso me trará segurança. Se eu estou em Cristo, nada pode me separar dele. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios. Se eu estou em Cristo, é daqui para a eternidade. Isso também vai me trazer descanso. Saber que tudo aqui é passageiro, mas que a palavra de Deus permanece para sempre. E que tudo aquilo que eu faço para Ele tem um valor eterno. Muito maior do que aquilo que eu faço no meu trabalho, muito mais do que aquilo que eu estudo para ser alguém nesse mundo. Mas a maneira como eu me relaciono com Deus, isso vai ecoar muito mais para a eternidade do que o tempo que eu gasto em coisas perecíveis nesse mundo. Que Deus nos ajude para que possamos viver dessa forma e possamos buscar aquilo que é mais agradável a Deus. Buscarmos nos relacionarmos com Ele. Buscarmos as bênçãos em Deus.